Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai bater um papo super interessante sobre um resumo de um artigo fantástico, que é o resultado de uma orientação de mestrado pioneira, a pesquisa da agora mestre em sustentabilidade Ângela Bárbara Tischner. E um detalhe que merece muito destaque: ela foi simplesmente a primeira a defender a dissertação no programa de mestrado em sustentabilidade UPSU. Esse trabalho incrível foi conduzido com a orientação da Norma Barbado e da Irene Carniato de Oliveira. A ideia hoje é pegar os dados dessa pesquisa tão importante e transformar numa conversa super acessível sobre um dos nossos maiores tesouros naturais e sua relação com a educação. Vamos lá? Para começar, pensem num paradoxo quase absurdo. Como é que um parque gigantesco, de exatos 78.875 hectares, pode ser invisível para quem mora logo ali? Imagina viver coladinho num verdadeiro gigante ecológico, uma área monumental abarrotada de biodiversidade, rios e vida selvagem. É uma presença física inegável, certo? Pois a grande pergunta que guia essa investigação é exatamente essa: como algo dessa magnitude pode, na prática, ser completamente invisível dentro das salas de aula das escolas que ficam ali literalmente na sua fronteira? Como é possível que os estudantes não conheçam o próprio quintal? É exatamente essa lacuna que a gente vai investigar. E dando uma olhada nesse mapa, a gente entende o tamanho da coisa. Geograficamente, o Parque Nacional de Ilha Grande não é só um bosque urbano pequeno. Ele é um corredor de conservação colossal que atravessa 9 municípios diferentes, cruzando os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. E olha que incrível, ele protege o único trecho do Rio Paraná que ainda é totalmente livre de barragens. O parque é uma barreira vital de proteção ambiental. E as cidades vizinhas, especialmente aquelas abrangidas pelo Núcleo Regional de Educação de Umuarama, convivem com essa enorme fronteira verde todo santo dia. Então, qual foi a grande sacada desse estudo lá no PSU? Em vez de ir até as escolas e testar o conhecimento dos alunos, a pesquisa mirou diretamente em quem ensina. O objetivo primário era mapear e diagnosticar o grau real de conhecimento que os professores e pedagogos das escolas públicas da região de Umuarama têm sobre o parque. E mais do que isso, entender como ou se eles trazem esse tema tão vital para o dia a dia da sala de aula. Para ir a fundo nisso, a metodologia envolveu um trabalho super qualitativo com 36 participantes. Estamos falando de 12 pedagogas e 24 professores que dão aula exatamente para o 6º ano do ensino fundamental. E por que o 6º ano? Porque é justo nessa etapa que os temas de biodiversidade e unidades de conservação deveriam ser trabalhados com muito mais força, de acordo com as diretrizes da educação. Ou seja, esses 36 profissionais estão na linha de frente para construir essa consciência ecológica nos municípios vizinhos. E aqui a gente já começa a desvendar o mistério dessa invisibilidade. Olha só esses números. Uma maioria esmagadora desses profissionais tão dedicados relatou que simplesmente nunca recebeu formação continuada em educação ambiental ao longo da carreira. São 75% das pedagogas e 62,5% dos professores sem esse treinamento contínuo. Pensa bem, sem essa base de apoio do Estado, das instituições, fica incrivelmente difícil exigir que eles introduzam conceitos ecológicos complexos e superconectados com o território local nas aulas. A conta não fecha. Agora, o que é fascinante perceber é como o território é enxergado por quem ensina. Quando questionaram os professores sobre quais biomas compõem a região onde vivem, incluindo o parque, a grande maioria bateu o olho e falou Mata Atlântica, o que representa 71%. E tá certo, mas o papel ecológico do parque vai muito além disso. Ele abriga áreas cruciais de Cerrado e de Pantanal. E adivinha? Só 13% lembraram do Cerrado e míseros 8% citaram o Pantanal. Infelizmente, a visão da própria biodiversidade local ainda é bem fragmentada. Essa visão dividida nos traz para um dos contrastes mais reveladores de todos. De um lado, na realidade prática de hoje, quase metade desses professores e pedagogas até já visitou o parque, mas eles enxergam a área quase que só pelo viés do turismo. É aquele lugar para lazer de fim de semana, para pescar, para relaxar. Do outro lado, a gente tem o que a lei ambiental determina. O parque deveria ser um gigantesco espaço educador não formal, focado em moldar a cidadania ambiental. Hoje, esse poder pedagógico acaba ficando totalmente ofuscado pelo uso exclusivamente recreativo. O distanciamento fica ainda mais nítido e até um pouco preocupante quando os pesquisadores pediram que eles definissem o que é meio ambiente. Pasmem, mais de 58% dos professores deram respostas que simplesmente excluem o ser humano da equação. Eles enxergam a natureza como fauna e flora, ali num cantinho isolado, como se a gente vivesse em outro planeta. Para completar, várias dessas definições foram copiadas diretamente da internet. Isso acaba mostrando uma falta de apropriação real desse conceito quando a gente pensa na realidade da própria comunidade.
E sabe o que ilustra de maneira muito clara a gravidade desse distanciamento? Os conflitos reais. Existem tensões fortíssimas rolando literalmente no quintal dessas escolas. Problemas sociais graves com desapropriações de terras, atritos econômicos pesados envolvendo caça predatória e o mau uso do solo pelo agronegócio, além de crises ecológicas anuais como as queimadas. Só que o dado assustador que a pesquisa levantou é que quase 60% dos professores simplesmente não faziam ideia de que esses problemas existiam ou preferiram pular a resposta. O cenário lá fora está pegando fogo, mas o silêncio reina dentro das escolas. E tudo isso culmina nessa frase, que para mim é a verdadeira âncora emocional desse trabalho. Um professor de História e Geografia resumiu o problema de um jeito triste, mas cirúrgico. Infelizmente, pouco se faz em relação ao parque, sendo muitas vezes invisível aos alunos e demais. Tá aí, a raiz do vizinho invisível. Um monumento natural colossal que acaba não existindo no imaginário da garotada porque falta essa ponte pedagógica diária. Mas de onde vem essa invisibilidade toda? O buraco é institucional. Olha esse número, quase 77% das escolas analisadas. O que isso quer dizer na prática? Que 10 de um total de 13 colégios públicos da mostra não fazem sequer uma menção, uma linha sequer, sobre o Parque Nacional de Ilha Grande nos seus projetos político-pedagógicos, os PPPs. Então, o X da questão é o currículo ausente. O projeto político-pedagógico é a grande bússola de qualquer escola. Se um tema, mesmo sendo gigantesco e geograficamente fundamental, ficar fora desse planejamento de base e não entra nos planos de aula dos professores, ele simplesmente não ganha vida. A coisa toda acaba dependendo de esforços pontuais de um professor mais engajado. E cá entre nós, iniciativas isoladas não formam uma política escolar sustentável de verdade. Com esse diagnóstico cristalino em mãos, o trabalho não fica só apontando os erros. A grande questão que fica agora é como a gente transforma essa realidade. Como preencher esse abismo enorme que afasta uma reserva natural riquíssima das lousas de escolas que ficam, às vezes, do outro lado da rua. O desafio é transformar o distanciamento em pertencimento. E os caminhos mapeados pela pesquisa são super práticos. Primeiro, é fundamental e urgente implementar programas de formação continuada para dar toda a segurança e capacitação para os educadores. Segundo passo, o parque tem que estar formalmente integrado nos PPPs de forma transversal. E terceiro, e talvez mais importante, tirar as parcerias do papel. Escolas, o ICMBio e o consórcio Coripa precisam conversar ativamente. Essas instituições precisam estar dentro das escolas, promovendo vivências reais. Todo esse movimento tem um objetivo final que é transformador: empoderar os jovens para que eles realmente conheçam e, acima de tudo, protejam o lugar onde vivem. É só com uma educação ambiental enraizada e bem fundamentada que a gente vai conseguir transformar esse vizinho invisível em uma extensão valorizada e protegida da própria casa desses estudantes. Para fechar o nosso papo, fica uma provocação final. Quais são as imensas riquezas naturais, sociais ou históricas que podem estar totalmente invisíveis hoje mesmo, aí na nossa região, no quintal das escolas? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!